Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula de Meio Ambiente e Gestão de Resíduos. Quem vai ministrar essa aula para vocês vai ser eu, a professora Cíntia Ruppon, e divido essa disciplina com a professora Cris, tá? Então, meu nome é Cíntia Ruppon, meu e-mail é cintia.ruppon, prof.cintia@gmail.com. Os e-mails no qual vocês têm acesso com a professora de vocês é o do aulasseguetrab@gmail.com, tá bom? Caso vocês aí tenham alguma dificuldade ou até mesmo queira passar alguma informação, é por esse e-mail aqui no qual vocês mantêm comunicação com a professora de vocês, tá bom? Bom, primeira questão da semana aí, e eu vou estar perguntando para vocês, né? Eu sempre gosto de trazer as questões da semana para que vocês possam estar pensando sobre. E a primeira questão que eu quero que vocês pensem aí é qual é o significado dessa imagem que eu trouxe, o que ela significa para vocês, qual é aí o significado de tudo isso, é verídico, não é? Aqui nós vemos o mundo, né? Temos aqui o mundo, já pendurado aqui numa sonda, tá? E restante, em volta, nós temos aí o nosso meio ambiente. Então, que forma que nós estamos entregando ou que nós estamos cuidando, né, desse mundo que foi nos dado de graça e que só precisaria aí do nosso cuidado. Então, essa é a primeira questão da semana que eu quero que vocês pensem sobre, tá bom? Nós temos aí N assuntos, né, no caso, que poderíamos falar sobre isso, mas nesse momento eu quero que vocês pensem, pois nas atividades nós vamos falar exatamente sobre isso. Essa é a primeira questão da semana. Que mundo estamos deixando para o nosso próximo? Na semana passada, eu trouxe lá a menininha falando sobre a água do feijão. E essa semana eu estou trazendo aí algo para que vocês realmente tenham essa consciência, tá? Bom, assuntos abordados para essa semana vão ser 5R e logística reversa. Acredito que muitos de vocês não vão saber ou nunca ouviram dizer da palavra 5R. Tá? A logística reversa é algo que está presente aí, né? Mas o 5R é algo que vocês não ouvem muito, mas que faz um sentido quando a gente consegue contextualizar, tá? Vamos lá. Bom, então, apresentação sobre a política dos 5Rs. Eu venho para vocês e já trago aí uma introdução sobre o que seria esse 5R. O 5R, ele é aí uma política de conscientização. Porém, vamos dar uma introdução no que ele fala que no Brasil, cerca de 240 mil toneladas de lixo são produzidos diariamente, sendo que apenas 2% desse lixo é reciclado. Agora, se a gente somar toda a produção mundial de lixo diário, nós veremos realmente números assustadores, tá? Então, a gente já vem aí com uma introdução dizendo quão importante é essa separação do lixo e que, infelizmente, apenas 2% desse lixo é aproveitado, é reutilizado, tá bom? E com os diversos problemas ambientais gerados pelo modo de produção e consumo da sociedade capitalista, né, fazem com que haja necessidade de uma mudança comportamental. Então, a política dos 5Rs, ela vai trazer o quê? Uma mudança comportamental da população. De quem que é essa mudança? Principalmente da população, tá? Porque nós temos que ter essa mudança interna para que as coisas comecem a funcionar. Tá? Então, nesse sentido, vem se intensificando projetos de educação ambiental e políticas para a preservação do meio ambiente. O comportamento individual é muito importante nesse processo.
E a política dos 5 R's foca nas mudanças de atitudes individuais, tá? Então, mudanças de atitudes individuais. Se meu vizinho não está fazendo, o problema é do meu vizinho e não meu. Então, nós temos que aí ter essa consciência de que eu preciso mudar independente do meu vizinho. Se meu vizinho está fazendo a parte dele ou não, faça a sua. Porque é com pequenos gestos e com pequenas mudanças que a gente consegue mudar um todo, tá bom? Então, quando nós falamos aí de política de 5 R's, nós estamos falando em quê? Em mudanças de atitudes individuais, tá bom? Essa é a principal característica dessa política, tá bom? E aí, antes de ter essa política dos 5 R's, nós tínhamos as 3 R's. Porém, ela não era uma política de conscientização da população, mas sim era mais focada nos processos, tá? Então, a política dos 3 R's ela é conhecida por muitas pessoas que consiste no ato de reduzir, reutilizar e reciclar, que é nos processos, os resíduos pelas populações. No entanto, visando uma consciência maior, uma consciência ambiental mais ampla, foi focada a mudança para os 5 R's, onde foca nas mudanças do comportamento de cada indivíduo, tá? Para aí sim atingir uma reversão coletiva do que se está sendo conscientizado, tá? Então, aí as 5 R's, ela além dos 3 que já eram utilizados, ela colocou responsabilidade, redução, reutilização, reciclagem e revolução. Então, responsabilidade de quem, galera? Responsabilidade da população, responsabilidade dos nossos governantes, responsabilidade dos nossos prefeitos, nossa responsabilidade, tá bom? Então, a diferença entre as 3 R's para 5 R's é que na 5R ele vai chamar mais a responsabilidade para as pessoas e não vai deixar muito que, por exemplo, o outro se responsabilize, tá? E aí eu trago para vocês o desenvolvimento sustentável da política 5R. O que é, né, na prática, essa política dos 5 R's? Primeiro R, repensar, que é refletir sobre os processos socioambientais de produção, matéria-prima, as condições de trabalho e distribuição. Depois, reutilizar, dar uma nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, consideramos inúteis e deixamos de fora. Deve-se reutilizar sempre que possível. Depois, reduzir, diminuição da geração de lixo, isto é, desperdiçar menos e consumir só o necessário, reduzir a quantidade de embalagens. E o quarto, né, seria recusar, que é evitar o consumo exagerado e desnecessário, recusando produtos que causem danos ao meio ambiente. E por último, reciclar, que é transformar algo usado em algo novo, por meio de processo industrial. Então, vejam, né, que é um ciclo, tá? Que é repensar, reduzir, recusar, reciclar, reciclar, e isso vai ser sempre. Então, ele é um ciclo, tá bom? E esse ciclo, se bem feito, se bem elaborado, se bem planejado e também colocado em prática, ele funciona assim, a partir de uma conscientização maior dessa população que está recebendo essas informações. Bom, primeiro então, R seria o repensar. E aí a gente traz uma definição sobre ele que fala, é muito importante repensar os hábitos de consumo e descarte. Então, nós estamos repensando aqui, ó, primeiro R, sobre repensar. Repensar sobre o quê? Sobre o consumo, sobre hábitos de consumo e descarte. Como que você está descartando esse material e o porquê, né? Realmente, se você está precisando desse material. Será que você está comprando é algo que realmente necessita? Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Vocês precisam realmente comprar este produto, tá? Será que algumas vezes você consome por impulso? Mulheradas, pronunciem. Eu muitas vezes consumo por impulso com toda certeza, tá? Mas isso é algo que nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos, que acaba cometendo desperdício. Sim, com toda certeza, tá? O consumo impulsivo e inconsciente acaba cometendo desperdício, mas não desperdício só dentro da sua casa ou um desperdício de dinheiro que você não poderia estar fazendo nesse momento, mas sim um desperdício de material, um desperdício de matéria-prima, de energia,
de lixo, tá? Então, não é só esse desperdício financeiro, tá bom? Ao invés de comprar algo novo, você não poderia reaproveitar algo que já tem? Repensar a maneira como estão consumindo e também como estão descartando o lixo que produzem. Então, repensar, ele fala assim, ó, repensarem nos hábitos, no de consumo, pensando muito mais no que vocês estão comprando e consumindo, tá? Para que na hora do descarte, como que está sendo esse descarte, tá? Então ele fala assim, ó, repensar a maneira como estão consumindo e também como estão descartando o lixo que produzem, porque o seu consumo exagerado ou por impulso produz um lixo muito maior e aí sem o descarte necessário gera todo esse problema que estamos vivendo, tá bom? Segundo R seria o reduzir. Então R de reduzir. Reduzir o quê? Consumir menos produtos, dando preferência aos que tenham mais durabilidade, tá? Uma forma de reduzir é adquirir refis. E essa parte eu gosto muito de fazer vocês pensarem. O que tem na casa de vocês? O que vocês consomem que dá para adquirir refil? Existe uma empresa grande, no qual é de cosmético, que ela vende por catálogo, que ela a maioria base, né, maioria dos produtos que ela vende, todos os produtos são de refis, tá? E isso é bom exatamente porque nós não estamos precisando comprar o produto novo, todo ele, mas sim adquirir somente o que eu preciso. Se eu preciso só do produto, por que eu tenho que comprar ele todo? Então, perfis assim, sabe? Coisas assim que ajudam o meio ambiente, porque você não precisa de matéria-prima, mais matéria-prima para fazer um novo produto. Você economiza matéria-prima, água, energia, tá? Todos esses fatores que contribuem aí para o meio ambiente, tá bom? E aí eu quero que vocês pensem também na casa de vocês, o que vocês podem trocar, tá? O que vocês podem trocar quando falamos de refis, tá bom? Escolher produtos que tenham menos embalagens ou embalagens econômicas, dar prioridade às embalagens retornáveis, adquirir produtos a granel. Além de ser mais barato, você utiliza ele por mais tempo e não gasta e não tem tanto descarte de lixo, tá? Próximo R seria o de recusar, tá? Recusar o quê? Cíntia, o que a gente tem que recusar? Ó, então vamos lá. Quando você recusa produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente, está contribuindo para um mundo mais limpo. Então, nós temos que recusar principalmente produtos que prejudiquem a saúde e o meio ambiente. Para quê? Para contribuir com um mundo mais limpo. Prefira produtos de empresas que tenham compromisso com o meio ambiente, tá? Então, se por acaso vocês gostam de comprar por catálogo, priorizem aquele catálogo que pensa verde, que pensa diferente, tá? Sempre fique atento às datas de validade, é importante. Recuse saco plásticos e embalagens não recicláveis. Quando a gente fala de saco plásticos, a gente entra aí numa discussão que, por exemplo, dentro dos mercados, houve aí um tempo atrás, que as pessoas não podiam mais, o mercado não dava mais sacolinha plástica, né? E aí, eu pergunto para vocês, se ele não dá mais sacola plástica, por que ele vende? Não é? Então, se é pra gente promover um consumo consciente, por que ele tá vendendo a sacola, então? E eu falo para vocês, porque vantagem, porque o mercado, né, como somos todos capitalistas, eles visam o quê? Lucro, independente de quem vai ser afetado. Então, o que eles visam? Lucro, gente, somente lucro, tá? Então, quem que estava tendo, qual era a economia que eles estavam tendo? Só para o mercado, né? Porque o mercado que estava tendo maior economia aí de produtos em si, maior economia na parte de sacolas, para não ter que ficar comprando. Agora, benefício ao meio ambiente ele não estava oferecendo esse benefício, uma vez que ele para de dar, né, e começa a cobrar, entende?
Então, o próximo aí seria aqui, ó, produto aerosóis. E uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, o que vocês mais usam, utiliza aí pelo menos uma vez por dia que tenha o aerosol. Seria aí nosso desodorante, tá? Nosso desodorante, hoje em dia nós temos, inclusive, protetor solar por aerosol, sendo que, se vocês, uma troca consciente, seria a troca do seu desodorante em aerosol por desodorante Rolon. No meu caso, eu não utilizo aerosol, não gosto. Na verdade, não é que eu não gosto, eu gosto muito. Porém, se eu posso contribuir, tá? Se eu posso contribuir para aquele, para um mundo mais saudável, eu tenho que começar por algum lado. E se eu começando for substituir o meu aerosol por um Rolon, eu vou fazer com que isso seja possível. Porque se eu estou fazendo uma economia financeira, porque um desodorante aerosol comparado a um desodorante Rolon, ele tem um valor, né, financeiro bem menor, no caso do Rolon, né? E nós estaríamos aí contribuindo para o meio ambiente. Então, sempre que vocês puderem fazer essa troca, é uma troca pequena, porém é uma troca muito, muito boa, porque você já vai estar deixando de consumir. E se dentro da sua casa tiver 5 pessoas, e essas 5 pessoas deixarem de consumir 5 latinhas de aerosol a cada 15 dias, vocês vão ter aqui uma economia, e não só financeira, mas também vai trazer benefícios ao meio ambiente, tá bom? Terceiro, seria as lâmpadas incandescentes, tá? As lâmpadas incandescentes seriam aquelas amarelas, então a troca dessa lâmpada incandescente, que gasta mais energia, trocando elas pelas lâmpadas de LED e também as lâmpadas fluorescentes, são uma maneira de conseguir aí fazer uma troca sustentável. Lembrando que as lâmpadas fluorescentes, assim que ela, né, terminar a vida útil dela, elas têm que estar levando ela para o mesmo lugar no qual você comprou, para que o descarte seja feito de maneira correta, tá bom? Bom, próximo R, que seria reutilizar. E aí o reutilizar, ele desperta a consciência ambiental, que muitas vezes fica esquecida. Esquecida por quem? Por nós. Ao tomarmos algumas decisões, sendo de fundamental importância a reutilização de valores e princípios que possam contribuir para a preservação do meio ambiente. Então aqui, reutilizar seria mais um despertar da nossa consciência, que é o que ele falou. Muitas vezes não é que fica esquecida, tá? É que você acaba fazendo as trocas que são mais confortáveis para vocês, e vocês acabam meio que anulando essa responsabilidade que vocês têm sobre aquela atitude que vocês estão tendo, tá bom? E por fim, né, o R de reciclar, que seria reciclar qualquer produto, reduz-se o consumo. Ó. Ao reciclar qualquer produto, reduz o consumo de água, energia e matéria-prima, que foi o que eu disse para vocês lá no começo desse vídeo, tá? Faça a coleta seletiva, também contribui com um mundo mais sustentável, como também a geração de renda para milhares de famílias que acabam dependendo aí dessas cooperativas para se alimentar e alimentar a sua família. Tá bom, galera? Então, temos aí o re. Então, nós temos repense, reduza, reaproveite, recicle e recuse. Certo? Compreenderam o que seria aí os 5 R's? Tá? É importante vocês, né? É um assunto bem tranquilo, porém um assunto bem presente. Vocês viram que todos os exemplos que eu dei, eu falei sobre coisas reais e presentes, tá bom? Então, quando a gente termina de falar aí toda essa consciência, nós vamos começar a falar sobre o quê?
logística reversa. E quando nós falamos de logística reversa, eu acredito que todos já tenham, pelo menos, ouvido falar sobre isso. E eu quero que vocês entendam que a logística reversa, ela é principalmente um ciclo, tá? Então, ela vai ser um ciclo e eu vou explicar para vocês. Aqui vamos dar uma pequena introdução, tá bom? Que fala sobre o aumento populacional nas cidades, traz consigo uma geração de resíduos sólidos, que foi o que a gente tratou em todas as aulas que tivemos até o momento, tá? Muitas vezes o gerenciamento desse lixo é realizado de forma incorreta e vocês puderam perceber isso nas aulas passadas. O desperdício de resíduos passíveis de reutilização, reciclagem ou reaproveitamento é comum e muitos deles acabam indo parar em aterros, lixões ou, pior, escapam para a natureza, como indo para os mares, para os rios, para campos, tá? E aí, na aula passada eu trouxe para vocês o quanto demora para aquele lixo se degradar no meio ambiente, né? Então, por isso da importância de realmente o lixo ir para o lugar correto, dos nossos resíduos sólidos ir para o local correto, tá? Daí a importância de políticas públicas e empresariais de logística reversa. Bora! Então, aqui eu trago um ciclo, quando eu falo que logística reversa é um ciclo, tá? Por que que é um ciclo? Vamos começar aqui. Nós compramos tudo que vai para o lixo, nós compramos aí, vamos falar da parte do mercado. Então, a gente compra aqui, ó, varejo, que seriam supermercados, mercados, quitandas, tá bom? Começamos aqui. Então, nós vamos lá, compramos, fazemos a nossa compra. Nossa compra nós levamos para onde? Para nossa casa. Na nossa casa, nós vamos consumir esse material e aí os resíduos que essa compra gerou vai acabar indo para o lixo. Se você faz uma coleta seletiva, você separa o seu lixo para coleta seletiva, logo ele vai para a coleta e triagem. Se você não faz a coleta seletiva, ele vai para onde? Para o lixão, tá? Então, não podemos deixar esse material ir para o lixão, uma vez que temos aí a coleta seletiva. Com a coleta seletiva, nós temos o quê? Quais são os benefícios? Nós geramos renda para quem precisa e também economizamos água, matéria-prima e energia. Principais benefícios da reciclagem, perfeito? Então, eu separei o meu lixo, ele não foi aqui para o lixão, tá? Ele foi aqui para minha coleta seletiva. O que foi para o lixão foi somente aqueles resíduos que foi para o aterro, ou que foi para outro destino, foi só aqueles resíduos que não tem como fazer a sua separação, nem a sua coleta, tá? Então, aqui dentro da coleta e da triagem, eles fazem toda aquela separação no material, para aí sim mandar para a reciclagem. A reciclagem vai fazer com que aquele material volte para a matéria-prima, vendendo assim para as indústrias refazer o produto ou tornar aquele produto em outro produto, fazendo com que, após o produto estar pronto, ela faça a distribuição desse novo produto, onde automaticamente vai cair novamente para o mercado ou para o fim que esse produto destinou. Entenderam? Tem alguma dúvida sobre isso? Se tiver, por favor. Então, já que nós entendemos aí como que é esse ciclo, né? É importante eu dizer para vocês que foi instituída a Política Nacional de Resíduos, tá? Sólidos, que é essa PNRS, então, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10, que dispõe princípios, objetivos e instrumentos relacionados com o manejo dos resíduos sólidos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento desse material, entre outros aspectos. Fazem parte dos princípios e instrumentos definidos na lei a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. De acordo com a PNRS, a responsabilidade sobre o produto cabe aos comerciantes. Então, vamos lá. Quem tem essa responsabilidade sobre o produto? Comerciantes, fabricantes, importadores, distribuidores, cidadãos e titulares de serviço de limpeza. Então, quem é responsável
pela logística reversa e por cuidar desse resíduo? Todo mundo, galera. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo estamos aí dividindo o mesmo espaço. Então, a responsabilidade é de todos os relacionados. Desde a pessoa que fabrica até a pessoa que compra, a pessoa que está limpando, todo mundo é responsável por esse resíduo sólido. Compreenderam? Então, a lei define a logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para o reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Compreenderam? Tá? Então, aqui a gente está indo para o final, quando a gente vai falar sobre o ciclo, que eu acabei de explicar para vocês. Então, nós começamos aqui, dentro do nosso ciclo. Então, o varejo, já nas lojas, os produtos são vendidos, os consumidores estão consumindo aquelas embalagens, depois eles fazem o descarte, tá? Com a seleção dos produtos. A reciclagem, que é a transformação da matéria em matéria-prima, a transformação desse lixo em matéria-prima. Depois, as indústrias, onde os produtos são fabricados novamente, e aí sim indo para a distribuição. Tá bom? Então, a logística reversa, ela é a implantação da logística, é uma grande aliada para a economia circular, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Já que, ao retornar o resíduo para o ciclo produtivo, o material deixa de ser resíduo e se torna uma matéria-prima para novos produtos, junto com a conscientização da população através da educação ambiental. A logística reversa ajuda a minimizar os impactos ambientais causados pelo mau gerenciamento dos descartes residuais. E nós, na aula que vem, vamos estar falando sobre impactos ambientais. Mas saiba que a logística reversa, ela é uma das principais, um dos principais programas aí de aliadas, né? É uma das principais aliadas aí para que isso tudo dê certo, para que o rumo para que nós caminhamos aí, mal sabe aí que ela ajuda nesse rumo à sustentabilidade, tá bom? E a atividade dessa semana, na atividade dessa semana, nós vamos estar propondo aí para vocês, a atividade está no portal, tá bom? Fiquem tranquilos, a atividade é bem tranquila para essa semana. Eu tenho alguns recados para vocês, tá? Para a semana que vem, eu e a Cris, nós mudamos o PAP de vocês, exatamente porque estava com algumas coisas que eram presencialmente, né? Então, nós mudamos. Nessa aula, nós falamos de logística reversa 5S. Na aula que vem, nós vamos estar falando sobre impactos ambientais. A aula que vem é a aula 5. E na aula 6, nós vamos estar falando sobre... Na verdade, vai ser assim. Essa aula é a aula 4, tá? Então, nós estamos na aula 4. Na aula 5, que é a aula que vem, vamos falar sobre impactos ambientais. E na aula 6, nós vamos aplicar uma provinha para vocês em horário de aula, tá? Na próxima aula também vou estar falando para vocês sobre o nosso trabalho, que será individual e será apresentado de forma bem dinâmica, tá? Mas nós vamos trazer mais detalhes aí para a próxima aula. Lembrando que na aula 6 não terá aula por vídeo, nem ao vivo, mas sim terá uma provinha em horário de aula, no qual vocês vão precisar fazer, que vai valer para a nota do V2, tá bom? E na próxima aula, que é a aula 5, eu vou estar passando para vocês como que será feito o trabalho de vocês, que nós vamos estar apresentando na aula 9, tá? Que vai ser o fechamento do bimestre, tá? Mas vou deixar o trabalho, né, pra gente falar mais para a aula que vem, onde eu vou explicar tudo certinho. Só posicionar vocês de que na aula 6, sem ser na próxima aula, a outra,
vocês terão uma avaliação correspondente a V2, tá? Opa, saiu um 2 bem ruim aqui, né? Então, referente ao V2. E também, daí, na próxima aula, eu vou estar falando sobre o nosso trabalho individual, que validará a nota do V3, tá bom? Bom, por hoje é só. Obrigado aí pela participação de todos. Eu trago mais uma charge aí no final para que vocês possam exatamente estarem pensando sobre tudo isso, né? E aí ele fala assim, o que você achou do dia do lixo? Um mosquitinho aqui falando pro outro. Aí um mosquitinho pergunta pro outro e o outro responde, cada vez melhor, não é mesmo? Porque cada vez mais estamos descartando mais, estamos gerando mais resíduos, fazendo com que o meio ambiente seja o maior prejudicado. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira para vocês. Um final de semana abençoado. Não deixem de fazer as atividades propostas pela professora Cris. E qualquer coisa, eu e ela também estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Espero que a aula de hoje tenha feito sentido para vocês. E qualquer coisa, nós estamos aí para o que der e vier. Obrigada, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.